Quantos estão prontos para ouvir a palavra de Deus nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Eu me chamo Max, estava ali ainda há pouco o meu nome e quero dar bem-vindo a você que está conosco nessa manhã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse aberta no Evangelho do capítulo de número 5 de João. Nós estamos numa série na nossa igreja falando de Jesus. Nosso tema desse ano é conhecimento. E nós estamos focando principalmente no início desse ano em conhecimento de Deus. Queremos conhecer a Deus. E o nosso alvo principal nesses primeiros meses, primeiros dias do ano, é falar de Deus. E nós descobrimos no mês passado, quando introduzimos essa série, que nós conhecemos a Deus principalmente através da pessoa de Jesus. Jesus diz claramente: quem vê a mim, vê ao Pai, conhece a Deus. Jesus veio ao mundo para revelar quem Deus é. Por isso que o nome dessa série, Jesus é. Semana passada nós falamos Jesus é o grande mestre. Quantos estiveram presentes? Amém? Se você não assistiu essa mensagem, também está disponível na nossa página do YouTube, também tem na nossa página do Facebook. Você pode ir lá, Jesus é o grande mestre. Hoje nós vamos falar, e vocês devem ter percebido, que as músicas, toda a atmosfera está voltado para isso. Jesus é o que cura. Quantos precisam de uma cura? Quantos querem uma cura? Quantos creem numa cura? Essa manhã nós vamos ouvir falar disso e vamos ativar a nossa fé para aquilo que Jesus vai fazer. Então, se você já tem aberto e não tem projetado, porque o texto é longo, e a razão que eu escolhi João capítulo 5, eu podia ter escolhido qualquer outro texto do Evangelho de João, ou qualquer outra parte dos Evangelhos, mas a razão que eu escolhi esse texto é porque nós estudamos nos grupos de conexão o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 6. E eu pensei, seria importante a gente cobrir o capítulo 5 no culto de domingo, e assim a gente fecha essa primeira parte do Evangelho de João. Então vai ser de bênção para a nossa vida, enriquecer ainda mais o nosso conhecimento, e tenho certeza que Jesus vai falar conosco nessa manhã. Diz o texto, eu vou ler e parar um pouco para a gente entender o contexto. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. É muito interessante como João coloca o evangelho, do seu evangelho, falando de Jesus. Jesus sempre estava numa festa, Jesus gostava de uma festa. E essas festas religiosas que tinham ali em Jerusalém, eram festas que atraíam as pessoas, todos os judeus, para estarem em Jerusalém. Havia pelo menos 3 festas que eram obrigatórias para todo judeu participar. E se ele vivesse a mais ou menos 24 quilômetros de distância de Jerusalém, ele tinha que estar em Jerusalém. Então, uma dessas festas, que possivelmente é essa, que é a festa de Pentecostes, alguns acreditam que é a festa da Páscoa, mas como a gente sabe que o Evangelho de João não foi escrito cronologicamente, é bem possível que seja a festa de Pentecostes. Então essas 3 festas eram Pentecostes, Páscoa e a festa dos tabernáculos. E Jesus sempre estava nessas festas, sempre participava, porque para Jesus, adorar a Deus não é um sacrifício, é uma alegria, amém? E quantos são como Jesus? Está em festa para o Senhor, vir para um culto é alegria, não é peso. Estar na casa do Senhor é uma alegria. Então Jesus foi, aqui não há nenhuma menção dos discípulos com ele. Jesus aparentemente aparece sozinho nessa festa. E aí continuando, há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betseda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Quem esteve conosco em Jerusalém, falando em Jerusalém, essa viagem está aberta ainda, mas eu quero lembrar aqueles que deram o nome, que nós temos até o final desse mês para fazer aquele depósito de $400, senão a companhia não vai ter como segurar a nossa passagem, nossa garantia, nossos voos. Então, se você deu o seu nome, por favor, pague até o final desse mês os 400 de depósito, para que a gente possa ser. Pastor, o que o senhor está falando? Ali fora tem um flyer, que você vai ter todas as informações de quanto que a gente sai, quanto que é o custo, e esse dinheiro é todo pago para essa companhia que já fez a nossa viagem do ano passado. Mas a razão que eu falo isso é porque, indo a Israel do ano passado, a gente pôde presenciar coisas muito valiosas para o nosso conhecimento da palavra de Deus. E um deles, eu não me lembro de muitos irmãos, eu sei que nesse dia, estava em particular eu, minha esposa, pastor Fernando, pastora Tereza, Charles e Miriam. Ele falou assim, eu quero ir nesse lugar. E a gente foi nesse tanque. E a gente exatamente pisou onde é o local dessa história aqui, o tanque de Betseda. E esse tanque, na verdade, era uma grande piscina. Na verdade, 2 piscinas.
uma do lado da outra, onde uma recebia essas águas frescas e a outra recebia a água que caía na primeira piscina. A primeira era a água mais pura, limpa, onde as pessoas extraíram a água para beber, para o seu uso normal, e a segunda onde eles se lavavam. Então lavavam os pés, chegando de viagens e tudo mais. E era nessa segunda piscina, mais suja um pouco, né, que recebia toda essa sujeira, que essas pessoas ficavam em volta. Porque, como a gente vai ler no texto, havia uma crença aqui ao redor desse tanque. E é chamado próximo à Porta das Ovelhas, porque era um local onde, em Jerusalém, passava todos os pastores com as ovelhas, entrando e saindo da cidade para o comércio do templo, que era bem próximo. Havia necessidade de ovelhas serem vendidas no templo para o sacrifício ao Senhor. Então era por essa porta, e tinham várias portas na cidade de Jerusalém, que as pessoas entravam, e algumas eram designadas exclusivamente para algum tipo de atividade. E nesse caso aqui, as ovelhas que eram utilizadas no templo só passavam por essa porta. Então você pode imaginar a bagunça, o tumulto, a sujeira que era nesse lugar. E não só isso, era uma festa. E era um período onde as pessoas vinham a Jerusalém. Então, eu acredito que havia aqui uma grande multidão naquele dia. E principalmente pessoas com necessidades físicas, como o texto nos mostra. Porque havia-se uma crença, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ao redor daquelas águas. Vamos continuar lendo. De vez em quando, aí a crença, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Preste atenção que a Bíblia aqui, ela não está afirmando que um anjo fazia isso. Ela está descrevendo que eles criam que acontecia. Então, quando eu estive lá, eu vi que havia uma corrente de água que até hoje corre muito forte, que passa debaixo da cidade de Jerusalém, que é inclusive um local onde Davi utilizou muito para entrar e sair pela cidade. É um túnel muito apertado, quem tem problema de claustrofobia vai ter muita dificuldade de entrar ali, porque é bem escuro, e as águas correndo o tempo todo debaixo dos seus pés, então você entra com os pés na água, e um local assim bem estranho, mas está lá até hoje para a gente conhecer um pouco da história. E essas águas entravam na piscina, e de vez em quando a piscina, que a água era parada, ela movimentava. De acordo com a crença daquele dia, que é mais verdade uma superstição, eles criam que era um anjo que fazia isso, então cria-se que o primeiro que entrasse recebia. Então você imagina ali uma multidão ao redor desse tanque, e as pessoas aguardando ansiosamente o movimento das águas, e principalmente na época dessa festa, que é onde acreditava-se que acontecia mais, muita gente se juntava ali. Então essas pessoas estavam ali desesperadas, ansiosas para receber o seu milagre, porque isso é chave para a gente entender essa história. A ansiedade, o desejo, a crença para receber o seu milagre. Então eles ficavam ali esperando. Então a Bíblia só está narrando, não está dizendo que isso era o que estava acontecendo, era uma crença que se tinha, como existem outras crenças de pessoas que são curadas de acordo com determinadas práticas. Vamos continuar. Um dos que estavam ali era um paralítico que fazia 38 anos. Imagine isso. 38 anos que esse homem estava ali. Bem, naqueles dias a gente tem que entender que a vida era bem mais curta do que hoje. Hoje uma pessoa vive muito mais, né? A média, de acordo com os estudos, é 76, 78, depende do país que você vive. Mas a ideia é de 80 anos, 100 anos, as pessoas chegam facilmente hoje em dia. Mas naquela época, 40 anos era o que você tinha de vida. Então você imagina, não sei com quantos anos esse homem foi colocado ali, mas 38 anos naquele lugar. Não sei se ele nasceu já deficiente físico, ou se ele já um pouco adolescente ficou e foi para ali, mas a vida inteira dele ele estava ali. E possivelmente ele não tinha mais muitos anos de vida, de acordo com os índices de vida que as pessoas tinham naquela época. Então, eu imagino esse homem ali esperando todo esse tempo, toda essa época por um milagre. Vamos lá continuar. De repente, vamos lá, continua o texto. Quando o viu deitado, quem o viu deitado? Eu amo esse texto. Não é o homem que viu Jesus, é Jesus que viu o homem. Amém? Você pensa que você que precisa encontrar Jesus, é Jesus que está indo ao seu encontro. E é Jesus que está vendo a sua necessidade.
É Jesus que vê o seu estado e se aproxima de você. O texto diz, quando o viu deitado, e o quê? E soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Pare para pensar nisso. Jesus se importa com o que você está vivendo, querido. E a sua história, ela não só comove as pessoas quando sabe dela, mas elas comovem a Deus. Você está pensando que as pessoas às vezes não se importam, mas Deus se importa com a sua história. E Ele te assiste, Ele te vê. O texto diz que Ele estava ali, e quando soube, eu fico imaginando no coração de Jesus, peraí, quanto tempo Ele está aqui? 38 anos. E aí o que aconteceu? Jesus lhe olhou e perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-te, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso lhe aconteceu no sábado. Essa mensagem eu quero ser bem breve e prático. Eu quero falar da fraqueza humana e do poder de Deus. Como eu já narrei para você um pouco da história do acontecimento aqui, aquele homem estava aguardando um milagre, como muitos de nós às vezes estamos aguardando o nosso milagre, a nossa cura. E quando eu falar de cura hoje, eu não quero que você pense somente em cura física, porque há pessoas que talvez eu estou olhando para você agora e aparentemente você está bem, fisicamente você está bem, mas na alma você está doente. Aparentemente, fisicamente você consegue se locomover, mas a sua alma vem arrastando-se por tempo. Quantos sabem o que eu estou falando? E há pessoas que você olha para ela e parece que tudo vai bem, mas por anos ela sofre talvez com um trauma, com uma dor, que ela carrega por anos. Alguns conhecem a minha história, eu preciso contar novamente daqui a uns dias, porque tem pessoas novas chegando à igreja. Mas eu passei por traumas na minha vida que eu carreguei por anos, traumas que moldaram quem eu era. A pessoa que eu estava me tornando tinha a ver com aquele homem que vivia dentro de mim, que precisava de ser curado. E às vezes as pessoas têm comportamentos devido à sua razão interior, à sua forma de viver dentro, aquilo que ela encontra ser certo. E por ela estar vivendo aquela dor talvez na alma, o seu comportamento é um comportamento talvez que as pessoas não entendem. E é com você também que eu quero falar hoje, talvez você que me assiste. Jesus é aquele que cura-nos, amém? Jesus é aquele que nos cura, é aquele que se importa conosco e que nos vê. Diz que no momento que aquele homem estava ali, Jesus, aquele que cura, aparece. Nós estamos cantando hoje, nessa igreja, uma canção nova, nós estávamos cantando ainda há pouco. Jesus é a cura, Ele é o meu remédio. Quantos precisam de uma cura nessa manhã? Quantos precisam de receber um toque de Jesus nessa manhã? Então aquele Jesus maravilhoso que a gente lê sobre Ele aparece. E diz que a primeira coisa que Ele fez, Ele faz uma pergunta. A pergunta é, queres ficar são? Queres ser curado? É interessante que a pergunta de Jesus parece que não tem sentido. Poxa, um homem ali, por 38 anos, esperando as águas serem agitadas, a dificuldade que ele tinha todo o tempo de estar ali, imagino que ele não vivia ali, ele devia ir para ali todos os dias ou todos os anos, quando era principalmente na época dessa festa. E aí vem um homem que ele não sabe quem é, o texto claramente diz, e pergunta para ele, você quer ser curado? E eu fico imaginando esse homem, eu não sei, de vez em quando assim, a gente faz umas perguntas que a gente merece a resposta que a gente tem, Por quê? Porque a pergunta aquelas perguntas assim, e aí? Aí o quê? E a pessoa faz a pergunta e você não quer ser gentil, quer dar uma bonita resposta. Mas a pergunta de Jesus tem sentido. Porque há pessoas, queridos, que não querem ser curadas. Há pessoas que gostam, pastor, o senhor está falando isso como se... Não, deixa eu explicar para você. Há pessoas que Jesus já liberou uma palavra sobre a sua vida, tem muito tempo para você se libertar do que você está preso, e você gosta, porque você gosta de ser, paparicado, mimado. Você gosta que as pessoas tenham pena de você. Diga-se de passagem que as pessoas que estavam ali, muitas delas já tinham feito, por não saber outra coisa, feito daquela situação um estilo de vida. Elas não trabalhavam porque coxos, cegos e mancos, paralíticos, não tinham condições de trabalhar, então elas viviam de esmolas.
Então fazer a pergunta para ele faz sentido, porque tem gente que fala assim, não, talvez ele está tão confortável nessa situação, porque é o desconforto que vai te levar à sua cura hoje. Quantos creem nisso? É você não se conformar mais com essa situação que está dentro de você, com essa situação que está sobre o seu corpo, e genuinamente entender o que Jesus está te perguntando. Você quer ser curado? E a resposta desse homem mostra claramente que ele queria, mas não entendia o que Jesus estava lhe perguntando. Ele disse, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Uma coisa eu sei que esse homem tinha, perseverança. Porque 38 anos ele ainda está ali, esperando que o dia dele chegasse. Esse homem tinha muita perseverança. Imagine comigo, é quase que uma loteria ali. O homem não tinha nenhuma probabilidade de entrar naquela água, mas ele estava ali. Porque ele já havia se acostumado com o seu estado. Ele estava vivendo aquela situação por tantos anos que ele falou assim, é tudo que eu sei fazer. E mesmo que eu sei que não é para mim isso, eu vou ficar aqui, porque é o que eu sei fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aquele que cura está aqui hoje. E aquele que cura está te perguntando, você quer ser curado? E não precisa de você estar na campanha A, B ou C, com o pregador D, você precisa de entender a pergunta que Jesus está te fazendo. Você quer ser curado? Hebreus capítulo 13 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus continua fazendo milagres, quantos creem nisso? Mas não fale simplesmente, creia nisso. Creia de todo o seu coração. Jesus lhe faz a pergunta, você quer ser curado? Ele, sem entender a perspectiva dele totalmente natural, que tem a ver com a mensagem que eu preguei sexta-feira, Jesus falando de uma coisa, ele entendendo outra, Jesus falando das coisas do Espírito, ele entendendo no nível da carne, ele olhando para a água, ele olhando para a situação ali, falou, não tem como que eu vou ser curado? Talvez até se ele fosse um pouco mais animado, ele falou assim, será que você pode me levar? Né, me colocar lá dentro? E essa eu acho que era a resposta, você está interessado em me ajudar mesmo? Porque às vezes a gente também aqui, trazendo um parêntese para nós, a gente quer orar para uma pessoa não quer que a gente ore por ela. A pessoa quer que a gente pague a conta dela. Né? A pessoa quer que a gente leve ela em determinado lugar. Você fala assim, eu vou orar por você. As pessoas já viram que ela hoje não dão atenção mais para a oração? A pessoa fala de um problema para você, você fala assim, vou orar por você. Ela, orar? Preciso de alguém que vá comigo lá. Preciso que alguém pague essa conta para mim. Não é isso que as pessoas querem hoje? Elas não creem em oração. Então ele possivelmente olhou para Jesus e falou assim, e aí, você vai me levar? Mas Jesus tinha algo muito melhor para ele. E Jesus tem algo muito melhor para você. Segunda coisa que Jesus faz, Jesus dá-lhe uma ordem. Jesus diz, levanta-te. Você quer ser curado? Levanta-se. Levanta-te. Eu fico imaginando aquele homem mais uma vez olhando para Jesus. Porque servo de Deus é maluco, não é? Conheço essa voz. É maluco. Servo de Deus manda umas coisas que a pessoa fala assim, esse homem. Eu fico imaginando, vamos abrir aqui agora o nosso coração. Jesus só podia ser ou filho de Deus ou maluco. Porque não tem como fazer as coisas que ele fazia se não fosse um dos dois. Ou Jesus era 100% louco, ou Jesus era 100% filho de Deus. Porque eu fico imaginando alguém cuspir no chão. Vocês estão rindo? Mas está na Bíblia. Abaixar. Fazer um lodo. Marcos capítulo 8, lê lá. Na mão. Pegar um cara cego, que os olhos já não deviam ser muito bons. Pegar a terra com um cuspe. E pá nos olhos do cara. Eu fico imaginando as pessoas olhando para esse cara, é maluco. Porque se a gente fizer isso hoje em dia, a gente é processado. Não é verdade? Então Jesus pega esse homem que eu estou citando em Marcos 8, passa lodo no olho dele, e ainda fala para o coitado, vai se lavar. Não é você que me sujou? Você que vai ter que me limpar, vá se lavar. E ele vai até um outro tanque, que é chamado tanque de Siloé. E ali ele lava. E é interessante que eu não entendo, e esse texto aqui é bem interessante, porque naquele caso, o homem não foi curado imediatamente. Há uma palavra aqui nesse texto, que está aqui no verso de número... vamos achar aqui, a cegueira me bateu. Verso 9. Quando Jesus disse àquele homem, levante, pegue a sua maca e ande, e diz nessa tradução que imediatamente, ou seja, no mesmo instante que ele deu essa ordem, ele foi
curado. No caso do tanque de Siloé, que é outro tanque, uma outra cura, o homem cego, diz que ele lavou e Jesus, e aí, ficou bom aí o milagre? Ele, não estou enxergando bem não, eu estou vendo os homens como árvores. E Jesus, lava de novo aí, vamos ver se pega, vamos lá, ver se funciona. E aí o homem, sim, ali tem uma explicação teológica para aquilo. Muita gente não entende por que esse milagre está ali, principalmente quando você vê o Evangelho de Marcos, e por que está no capítulo 8, e por que logo após o capítulo 8 de Marcos está ali, quem diz o homem que é o Filho de Deus, né? Quem eu sou, perdão, e aí tem aquela palavra dos discípulos, tu és Elias, tu és um dos profetas, mas Pedro diz, não, tu és o Filho de Deus, porque de acordo com a narrativa de Marcos, até o capítulo 8, os acontecimentos que estão no capítulo 8, os discípulos ainda não estavam vendo quem Jesus de fato era. Jesus ainda estava distorcido, a sua imagem estava distorcida para eles. E a partir daquele momento, eles entendem quem era esse que estava com eles. Por isso que há sempre aquelas perguntas, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que faz todos esses milagres? Eles não estavam entendendo. Então, o milagre que Jesus opera naquele homem era um reflexo do que os discípulos estavam vivendo com ele até então. E é por isso que esse milagre se dá em duas fases. Mas no caso do que nós estamos falando aqui hoje, foi imediatamente. E Jesus diz para ele, levanta-te, levanta-te. Mas o que ele diz? Mas Senhor, o anjo ainda não moveu as águas, porque o homem mais uma vez estava olhando para o natural. Mais uma vez o homem, nossa tentativa é de enxergar se tem algum sinal para que eu possa crer. Que evidência você me dá que o que você está falando é verdadeiro? O Senhor está mandando levantar? Eu olho para as águas, eu não estou vendo as águas se mover. Eu olho e está tudo parado. Por que eu devo me levantar? Deixa eu te dizer uma coisa. Que anjo que nada. Quem move as águas é o Espírito. Amém? Quem move as águas é o Espírito. Gênesis capítulo 1, eu tenho projetado para você, diz o seguinte, no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, claramente mostrando que uma situação não perfeita, uma situação não completa, uma situação não ainda realizada na sua plenitude. E quem estava movendo as águas? E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deixa eu te dizer uma coisa, quem move as águas da sua vida é o Espírito. Quem move as águas para o seu milagre é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui hoje, e ele já começou a mover as águas para o seu milagre. Você não tem que ficar olhando para os sinais visíveis, creia no seu Espírito, que as águas do Espírito já estão se movendo, amém? Então Jesus diz para ele, pega-se, levanta-te. E aí, o que mais que Jesus diz? Terceira coisa, Jesus manda que o homem faça a parte dele. Toma o teu leito. A sua parte, querido, ninguém vai fazer. Todo milagre exige uma participação humana. Eu citei o homem que foi se lavar no tanque. Tem vários outros relatos na Bíblia que tem a participação humana. Você tem que fazer alguma coisa e Deus faz o impossível. Se você quiser o seu milagre, continuar aí no seu estado, confortado, sem fazer nada, perdoe-me te dizer, mas você não vai receber o seu milagre. Todo milagre que Jesus fez tinha participado. Pastor, mas e da menina morta? Ela não participou, não. Eu sei que você ia perguntar isso, né? Você não ia perguntar? Você pensou nisso. Ela estava morta, mas teve a participação de quem? Seu pai. Tinha quantas pessoas mortas naquela época? Várias. Mas sempre Jesus operava milagres onde alguém cria. Diz o texto, e eu citei para vocês semana passada, citando Nazaré e Cafarnaum, que Jesus não pôde realizar muitos milagres em Nazaré por causa do quê? Da incredulidade. Não houve participação das pessoas dali. E por isso Jesus não pôde fazer milagres. Queridos, pode vir o melhor pregador, a pessoa mais ungida, a pessoa mais extraordinária, mais eloquente, mais usada por Deus. Se ela chegar em um lugar onde não houver participação, o milagre não acontece. Com que segurança eu falo isso? Aconteceu com Jesus. Imagine Jesus, o Filho de Deus, não conseguindo fazer milagres. Por quê? Porque não havia
participação humana. O que desencadeia o seu milagre é a sua participação. Quantos podem dizer amém? O seu milagre tem a ver com uma ação direta sua também. Eu costumo dizer que milagres são gerados dentro de nós. Você tem que convencer-se de uma indignação que o seu estado não pode ser o seu estado final. Você tem que se convencer que não, eu estou sim há tanto tempo vivendo isso, mas chega, eu creio no meu milagre. E quando Jesus me disser, levanta-te, eu vou levantar. Eu vou me posicionar e eu vou tomar posse do meu milagre. Mais uma vez citando a minha história. Eu e minha esposa, por anos oramos para que Deus nos desse filhos. Quando descobrimos que ela não podia ter filho, eu falei, Deus, por quê? Tanta gente abortando, tanta gente não querendo filhos, a gente quer e o Senhor não dá, não faz sentido. Eu perguntava, Deus, não faz sentido, por quê? Mas ao invés de perguntar por quê, eu entendi. Deus me fez um candidato a milagre. Quem tem um grande problema na sua vida, um gigante assim, uma montanha, algo impossível, você se torna um candidato a milagre quando você está nessa situação. E a sua história passa a ser uma história que vai inspirar outros a crer em Jesus. Então, em vez de reclamar, agradece a Deus e fala assim, porque o meu milagre vai chegar. Eu sei que Jesus vai realizar na minha vida grandes coisas. A minha parte é crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você não pode se conformar e dizer assim, não tem quem faça por mim. Quem está te mandando levantar e tomar uma posição é Jesus. E hoje eu quero que você se incomode com a sua situação. Não aceite a sua situação. Sabe, eu costumo pensar em pessoas que passaram pela minha vida e algumas sem receber a vitória, mas indignadas com a sua situação. Doentes, talvez, vivendo momentos difíceis, dizendo assim, eu creio que Jesus vai me curar. E sabe, a fé dessa pessoa, por mais que ela não tenha recebido, tocou várias vidas. Várias vidas. E a gente às vezes para pensar, Jesus, por que o Senhor curou um e não curou outro? Eu não sei, Jesus também tirou da prisão Pedro e não tirou Tiago. Um foi liberto milagrosamente, o outro morreu. Eu não entendo. Mas cada um de nós tem uma história com Deus. Amém? Eu costumo dizer que milagres, queridos, têm uma mensagem. Todo milagre vem acompanhado de uma mensagem. Quando Jesus fizer um milagre na sua vida, se prepare, porque algo vai vir requerido de você. Amém? E você tem que divulgar. E você tem que falar, e você tem que colocar realmente essa mensagem para frente. A quarta coisa que Jesus faz, Jesus manda esse homem colocar a sua fé em ação. Anda. Deixa eu te dizer uma coisa, fé só funciona quando ela é colocada em ação. Fé sem ser colocada em ação, meu irmão, não vale nada. Não adianta dizer, eu tenho fé, e não coloca em ação. Colocar em ação é andar além das circunstâncias, além do natural. Claramente o texto nos diz que esse homem foi requerido dele uma ação que aos olhos natural não tinha como ser feito. Porque ele era paralítico e paralítico há 38 anos. Então como é que alguém manda eu levantar, pegar o meu leito e andar? Não tem como. Mas quando ele colocou a sua fé em ação, quando ele entendeu, falou assim, olha, e há uma palavra aqui que a gente perde, e essa palavra está no original, no verso 7. Quando o paralítico disse para Jesus, leia aí por favor, Senhor, você está vendo na sua Bíblia escrito em maiúsculo? Está vendo aí? A palavra no original aqui é kurios, no grego é kurios. Pastor, o que isso tem a ver? Porque em muitos lugares, kurios não é traduzido para nós como S maiúsculo de Senhor, mas sim a Lord, né, no sentido de divindade, algo supremo. Simplesmente pelo fato de ele dizer para ele, Senhor, kurios, ele reconheceu em Jesus alguém que não era uma pessoa normal. Alguma coisa ali, naquele momento, já moveu no seu coração fagulhas de fé em relação a Jesus. Ele poderia ter usado um termo normal para você aí está me dizendo, mas quando ele usa kurios, possivelmente o olhar de Jesus para ele era um olhar que mostrou para ele, quem está falando comigo é alguém diferente. Deixa eu te dizer, quem está falando com você aqui não é o pastor Max. Quem está falando com você é a palavra viva. E essa palavra tem que gerar algo dentro do seu coração para que o seu milagre aconteça. Eu não posso causar um milagre na sua vida, mas você pode, se você entender quem está falando com você. Em conclusão, essa mensagem,
Jesus colocou no meu coração essa semana, eu fazia uma caminhada, e Deus falou para mim, olha, você vai terminar essa mensagem exatamente fazendo essa pergunta. E não entendi por quê, mas eu vou fazer essa pergunta e vou fazer exatamente o que o Espírito Santo mandou eu fazer. Quantos aqui já receberam algum tipo de cura que você sabe que foi Jesus? Levanta a sua mão. Mantenha a sua mão levantada. Você sabe, foi Jesus. Aqui não tinha, eu estou aqui com minhas mãos levantadas, porque eu sei que o que eu recebi foi Jesus. Olhe para o lado, vocês aí agora, todos olhem para o lado, quem está de mão erguida. Essas pessoas estão testificando que Jesus cura. Que Ele é o que cura. Abaixa a sua mão. Desses que levantaram as mãos, preste atenção na pergunta. Quantos de vocês creem que Jesus pode te usar para curar outro? Levanta a sua mão. Você tem coragem de vir aqui na frente? Então vem aqui na frente. Vocês que têm coragem de dizer, Jesus vai me usar. Por isso que é o que Deus mandou fazer. Glória a Deus. Eu sabia que ia ser um grande nome. Agora, quem precisa de cura hoje? Talvez você está aqui e você também precisa. Quantos precisam de uma cura que só Jesus pode fazer? Deus me mostrou você. Vem aqui para o meio. Isso aqui é um tanque de águas do Espírito. E as águas que vão ser agitadas aqui não são águas do homem, de anjo, mas vem para o meio quem precisa de um milagre. Quem precisa de um milagre vem para o meio. Quem precisa de um milagre vem para o meio. E eu queria que quem veio aqui, feche um círculo aqui. Feche o círculo. Todo mundo que está aqui na frente, presta atenção, queridos. Ouve o que Deus está falando. Feche o círculo. E quem precisa do milagre fica no meio. Quem crê que Deus vai te usar fica ao redor. Vamos lá. Quem crê que Deus vai te usar fica ao redor. Há pessoas aqui no meio que precisam de cura física. Há diabéticos, hipertensos, pessoas com depressão. Deus me mostrava essa semana. Pessoas com problemas na alma sérias aqui. E Jesus me disse, eu sou o que cura. Eu quero curar meu povo. Eu quero curar os meus filhos. Você precisa de crer agora, colocar sua fé em ação. Teve um culto, queridos, e hoje nós participamos da ceia. Eu estou falando isso para te gerar fé no seu coração. Nós estamos com tempo. Eu preguei bem rápido, eu queria. É isso aqui que vai acontecer hoje, não era a minha mensagem. A minha mensagem só foi para te dar uma direção que quem faz milagre é Jesus. Houve um culto que o pastor Fernando estava aqui, ele disse assim, Jesus levou sobre si os nossos pecados e Ele nos cura de toda enfermidade. Até então eu era hipertenso por família, problemas familiares. E naquele dia ele falou assim, você quer que Jesus pode te curar? Irmãos, eu não sei o que foi, eu criei tanto naquele dia. E eu fiz uma loucura, não estou mandando você fazer. Eu naquele dia parei de tomar remédio. Eu falei, eu nunca mais tomo remédio para isso. Essa foi a minha ação. E eu passei a monitorar, porque eu também não sou louco. E eu comecei a observar que minha pressão foi abaixando, foi abaixando, foi abaixando, foi abaixando, foi abaixando. E eu falei assim, Jesus, o Senhor me curou? Sabe aquela coisa assim? E Jesus, essa é a sua maca agora, anda com ela. Onde você for, leva essa maca debaixo do seu braço. E quem te perguntar, o que é isso aí? Isso aqui é a marca que Jesus já me curou. A sua marca é o seu testemunho. E você, onde você for, você fala, Jesus cura, queridos. Ele vai curar todos? Não, mas Ele vai curar alguns. Mas a quem Ele curar é uma mensagem de fé para outros. Eu creio em nome de Jesus que alguns de vocês vão ser... Deus mostrava mães. Eu passei por essa experiência. Deus mostrava pessoas sendo mães, mulheres que estão aqui. Vocês vão trazer aqui neste altar o seu filho e vão dizer, eu fui tocada por Jesus naquele dia. Vida no seu ventre eu declaro. Você que crê comigo, levante as suas mãos em volta desses irmãos que estão no meio. As águas estão movendo neste lugar. E o Espírito Santo que move as águas está movendo sobre você, em você. A gente não pode ser a igreja que Jesus quer que a gente venha a ser. Doente, queridos. O tanque próximo à porta das ovelhas não é para nós que somos já dele. É para os que vão vir.
Hoje você está aí no meio, mas sem dúvida eu creio nisso. Na próxima vez você vai estar ao redor aqui, dizendo: Jesus cura, Jesus cura, Jesus te cura. E onde quer que você for, você vai encontrar pessoas dizer para elas: Jesus cura, Jesus cura. Ele me curou. É que eu posso pedir o pessoal do altar para voltar, do louvor, perdão, para subir aqui em cima. Eu sei que talvez alguns de vocês sobem. E continua essa roda em volta dos irmãos. Aquela música, você já sabe. Tua presença, tua presença. Catiúcia, se você já recebeu o seu milagre, sobe aqui. Não negocia a presença de Jesus com nada. Porque quando, eu não li para você, mas quando Jesus curou esse homem, continue lendo depois, o texto diz que mais tarde, Jesus o encontrou aonde? No templo. Um homem que outrora estava no tanque das ovelhas, agora foi para o templo. Porque quem recebe um toque de Jesus não tem outro lugar de viver a não ser na presença de Deus. E a pessoa agora passa a viver na presença de Deus. O primeiro lugar que esse homem foi para o templo, adorar a Deus. O primeiro lugar que ele foi estar na casa do Pai. E eu falo com você o que Jesus disse para aquele homem: não peques mais. Eu não sei se foi pecado que levou aquele homem a estar naquela situação, mas Jesus disse para ele: não peques mais. Ou seja, não quebre o seu relacionamento comigo, porque pecado, tudo que faz é te quebrar o relacionamento com Deus. E a partir daquele dia, eu acredito que aquele homem passou a viver uma nova vida. Não peques mais. Não negocie a minha presença por nada. A gente vai cantar essa canção, e se alguns de vocês que estão ao redor, o Espírito Santo te liderar, você não precisa fazer, a tocar nenhum desses irmãos que está no meio, toque. E você que está no meio, creia: este é um toque de Cristo sobre a tua vida. Nós vamos cantar essa canção, e eu creio que um derramar do Espírito vai vir sobre vocês agora. Em nome de Jesus, Pai, estou fazendo o que o Senhor me mandou. E eu creio que o Senhor vai curar vidas aqui. O Senhor vai transformar situações. O Senhor vai mudar histórias de anos aqui, familiares, espirituais, emocionais, de anos. Pessoas que estão traumatizadas por ações do passado vão ser libertas hoje. Em nome de Jesus. O mal que te fizeram, Jesus vai transformar numa grande vitória para testemunhar a respeito dele. Vamos cantar essa canção e vocês adorem a Ele. Vamos orando por eles, irmãos. Se você quiser orar, põe as mãos. Pessoal do altar, fica à vontade, fica no meio se você precisa que alguém toque em você. Sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória, sinta a glória. Sinta a glória do ar. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Ei, Jesus. Não se detenha se as lágrimas rolarem
batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuidas de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu não perco ouro, não perca dinheiro, só quero perder tua presença. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Arebashere cantere alabashuri alabatiandeca. Só quero que cuides de mim. Deixa as águas fluir, querido. Deixa as águas fluir. Presença que mexe com que causa arrepio. Coloca as tuas mãos assim, ó. Coloca as tuas mãos assim. Jesus está aqui, queridos. Ele vive em você. Ele vive em você. Essa unção que você está sentindo não é só para a igreja, não é só para este momento. Há pessoas desesperadas. Há tanto tanques como Bethesda. Você sabe o que significa Bethesda? Casa de misericórdia. Bethesda, casa de misericórdia. Ah, Deus. Há pessoas sorrindo aí fora do teu lado que estão desesperadas. E elas estão esperando um toque, uma palavra. Alguém que olhe para elas, que reconheça o estado que elas estão, como Jesus olhou para aquele homem e falou: não, você não precisa de viver assim mais, porque Ele veio para dar vida e vida em abundância, vida com abundância. As águas estão movendo nessa igreja. E essas águas precisam sair daqui, queridos, e correr por essa cidade, correr pelas suas casas, correr no seu trabalho. As pessoas precisam saber que há um Deus que ainda cura, que há um Deus que ainda liberta, que há um Deus que ainda toca vidas e transforma. A história desse homem mudou, como a história de várias pessoas já foram mudadas, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Domingo que vem, a gente vai falar que Jesus é aquele que salva. Salva. Eu creio que vai ter salvação. Traga aquela pessoa que você conhece, que você está orando por ela, fala: ah, Jesus vai salvar vidas. Ele está aqui, queridos. Ele está aqui.
Você que nos assiste através deste canal, que a cura divina possa entrar na tua casa, que o poder do alto possa entrar aí nessa sala, nesse carro, onde quer que você esteja assistindo. Queridos, eu não sou o que cura, é Jesus. Ele é o canal da cura. Ele é aquele que te toca agora. Ele é aquele que te move desse estado que você está e diz: chega, levanta, carrega esse testemunho aí. O texto diz que foi no sábado que Jesus realizou isso. E de acordo com a religião naqueles dias, não se podia carregar nada naquele dia. Era um dia sagrado. Ninguém podia trabalhar. A religião, queridos, ela aprisiona o homem. Mas Jesus veio libertar o homem da religião. E Ele mandou que aquele homem carregasse a maca justamente no dia que não podia. Porque o sábado não foi feito para o homem, mas o homem foi feito para o sábado. Amém? É o dia do Senhor. E naquele dia, aquele homem saiu porque Jesus sabia, não tem um jeito melhor de chamar a atenção do que quebrar a lei. Todo mundo vai perguntar o que está acontecendo com esse maluco. Porque se ele só saísse dali, andando, ninguém ia ver ele. Mas ele saiu com a maca debaixo do braço. Você não pode fazer isso, mas é que eu fui curado. Qual é a maca que você vai carregar saindo daqui para chamar a atenção que Jesus te tocou? Qual é a maca que você vai levar debaixo do teu braço? Alguns de vocês vão ter que sair sorrindo daqui. O que foi que você está rindo? É que Jesus me tocou. Eu preciso testificar que Jesus me tocou. Alguns de vocês vão ter que sair daqui, pôr um post na internet: Jesus é maravilhoso, mas o que aconteceu? Ele me tocou. Qual é a sua marca que você vai sair daqui? Para chamar a atenção das pessoas que Jesus está entre nós. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. É um dia abençoado. Leva a tua maca e a história que Jesus te tocou. Amém?